Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo em mais um vídeo Decifrando Cinema, no qual faço críticas, análises, indicações de filmes, livros e séries em geral. E hoje eu resolvi falar com vocês sobre o filme Halloween, A Noite do Terror. Lançado em 1978, Halloween é um filme que é um clássico do terror e ele é famoso por ter sido o filme que popularizou o subgênero do slasher. Aqueles filmes de assassino que matam um grande número de pessoas, assassinos mascarados. E basicamente, slasher é um gênero que não surgiu com Halloween, mas foi ele o filme que popularizou muitos dos elementos que iam ficar famosos desse tipo de filme. Tipo a Final Girl, o assassino que anda devagar, muito disso surgiu aqui no Halloween. E os filmes slasher marcaram a década de 80, então esse filme aí foi bem importante para isso. E ele é considerado um clássico do terror. E então hoje eu vou falar um pouco sobre a história de produção do filme, falar um pouco sobre a história do filme em si e falar um pouquinho alguns detalhes sobre a técnica do filme, explicar por que ele é um clássico e no final vou dar minha nota para ele. Bem, Halloween começou com um argumento dos produtores Irving Abrams e Mustafa Khadi. Os dois tinham a ideia de fazer um filme sobre um assassino de babás que começava a criar uma chacina durante a noite de Halloween. Os dois juntaram esforços e decidiram que iam fazer o filme, um orçamento muito baixo, e para dirigir o filme eles chamaram John Carpenter. Hoje em dia o Carpenter é considerado um mestre dos filmes de terror, mas nessa época ele ainda estava só começando a carreira dele. O Carpenter tinha feito alguns filmes pequenos que tinham chamado bastante atenção do público, e o Abrams e o Akkad tinham certeza que esse era o tipo de filme que ele deveria dirigir. O Carpenter aceitou dirigir, mas só com a condição de que ele tivesse total controle na obra. Os caras não iam interferir na direção dele. E eles não interferiram, então ele dirigiu, e no roteiro ele colocou a Deborah Hill, que na época era a namorada dele, e eles trabalharam juntos para dar vida a essa obra. No final, o filme foi feito com um orçamento bastante reduzido, a maioria dos atores não chegou a ser paga ainda nem naquele ano, tiveram que esperar muito tempo para receber, mas esse filme acabou sendo algo impressionante, porque ele foi um marco no cinema independente. Muita gente sabia que tinha grande chance dele dar errado, mas inesperadamente ele foi um sucesso de bilheteria, ele foi uma das maiores bilheterias de 78, e ele foi lançado no Halloween, então teve isso, um monte de jovem foi ver ele, e ele foi um sucesso absoluto. E ele é o filme responsável por ter lançado a carreira do John Carpenter, que depois fez alguns filmes bem marcantes, algum tempo depois. Mas, então... Halloween segue a história de Laurie Strode, uma jovem que, durante a noite das bruxas, ela decide que vai trabalhar de babá, enquanto as amigas dela saem pra curtir e tudo mais. Só que, por acaso, nesse dia, Laurie começa a ser perseguida por um cara mascarado misterioso. O cara que a está perseguindo é Michael Myers, um sujeito que passou basicamente sua vida inteira em um hospital psiquiátrico. Porque quando Michael ele era criança, quando ele tinha especificamente uns 6 anos de idade, ele matou a própria irmã dele a facadas na noite das bruxas, sem nenhuma explicação. E desde então ele ficou preso e tudo mais, só que agora ele fugiu e tá de volta na cidade natal dele, e por algum motivo ele parece ter um forte interesse na Laurie, começa a perseguir ela, e as amigas dela também, e começa a matar tudo que ele vê. Ele é basicamente a maldade em forma humana. Ao mesmo tempo, o filme também segue a história do Dr. Sam Loomis, que foi o psiquiatra do Michael, o único cara que sabe que ele é extremamente perigoso, e ele tá de volta na cidade e tá ajudando a polícia a caçar o Michael. E o filme segue entre essas duas tramas. Halloween merece seu status de clássico do terror e pessoalmente é um dos meus filmes de terror favoritos. Ele é excelente em vários aspectos. A direção do John Carpenter é ótima. Terem chamado ele foi a melhor decisão que o Abrams e o Akkad podiam ter tomado, porque já desde aqui ele mostrava como ele tinha um grande talento, o jeito como ele consegue criar tensão e tudo mais.
Muita gente lembra dos filmes slasher como filmes que só querem aterrorizar a gente por mostrar rostos aterrorizantes, corpos desmembrados, tudo mais. Mas Halloween é diferente. Ele é mais um filme que causa um terror psicológico. O que causa a gente é o medo da gente estar esperando alguma coisa acontecer. Porque a primeira parte do filme inteira quase mostra o Michael seguindo a Laurie, stalkeando ela, e a segunda metade é ele meio na sombra, só aguardando para cometer os assassinatos. Os assassinatos demoram para acontecer e quando acontecem eles não decepcionam. Foi uma decisão própria do Carpenter não ter que o filme não tivesse muito sangue. Não para reduzir classificação nem nada, mas é porque justamente eles nem tinham orçamento para isso. E ele mesmo achava que não valia a pena ficar desperdiçando dinheiro com sangue e tudo mais. Então Halloween é um filme que é bem lembrado por ser um filme de terror e que praticamente não tem sangue. Isso é uma raridade. Eles conseguiram criar um personagem icônico. Michael Myers é talvez um dos maiores vilões de terror que já existiu. Eu gosto que o roteiro desse primeiro filme é genial. Ele não tenta explicar o Michael, isso é algo muito bom. Eles não explicam por que ele é um assassino, por que ele quer matar essas garotas, nunca é explicado. Ele é quase a maldade em pessoa, ele tá fazendo isso por uma coisa que só ele entende. E é bom a gente não saber o porquê que ele tá fazendo isso, porque cria um senso de realidade. A gente pensa, nossa, eu poderia estar nessa situação. A gente se identifica com aqueles personagens e se sente no lugar deles. E é claro, o Michael virou a cara da franquia, aquele figurino dele que a gente vê ele adquirindo ao longo do filme, a máscara do Capitão Kirk que foi alterada para poder virar uma máscara de terror. Enfim, eles criaram uma figura marcante. Não é à toa que Halloween virou uma franquia. Atualmente está com 11 filmes, as continuações são terríveis, a maioria é bem ruim. O último até foi bom, mas vamos ver, né? Estão lançando uma nova continuação esse ano e houve alguns boatos de que pode não ter sido tão bom assim. Mas vamos ver, né? Mas o que acontece é que o Michael Myers ele conseguiu deixar sua marca no cinema de terror e ele é inspiração para milhares de assassinos que viriam depois. É tudo muito bem detalhado. O roteiro é realista, os personagens não são caricaturas, essa é uma característica muito boa. Eles não são aqueles jovens idiotas, eles morrem, mas em situações que acho que qualquer ser humano racional poderia morrer, porque ninguém estava esperando aquilo. É bem inesperado quando acontece, não é um daqueles filmes que você prevê o que vai acontecer, é tudo muito bem encaixado. E também as atrizes estão ótimas, a Jamie Lee Curtis arrasa como Laurie Strode. Ela entrou nesse filme mais porque ela é filha da Janet Leigh, a Marion do Psicose. Mas ela conseguiu demonstrar nesse filme que ela era uma boa atriz e não teve nenhum nepotismo nem nada. O Dr. Sam Loomis, pra mim, é o melhor personagem. Ele é interpretado pelo Donald Pleasence, que foi um ator excelente. E eu adoro o personagem dele, como ele é esse psiquiatra que passou muito tempo estudando o Michael, sempre alertando as pessoas que ele era perigoso, mas as pessoas sempre negligenciaram, porque ele era só uma criança e tudo mais. E agora ele tá solto, ele tá avisando as pessoas, mas as autoridades meio que não estão se importando muito com ele, porque não tem nenhuma prova de que o cara tá realmente na cidade. Tudo que ele tem é a intuição dele e os monólogos que ele faz falando sobre o Michael é tudo muito bem feito, sério, é impressionante. A primeira cena desse filme merece muito destaque porque ela é toda gravada em primeira pessoa. É quando mostra o Michael matando a irmã dele. E essa cena é uma aula de como se criar tensão já no começo do filme. É esplêndido a gente ver aquela câmera em primeira pessoa entrando na casa, pegando a arma, pegando a máscara, chegando até o quarto e cometendo o crime. É muito bem feito, sério. Carpenter é um diretor maravilhoso. E falando em John Carpenter, eu também tenho que mencionar, é claro, a trilha sonora do filme, que talvez seja a mais famosa do que o próprio filme, que foi toda feita pelo próprio John Carpenter. Ele compõe as trilhas sonoras dos filmes dele e hoje em dia ele só é compositor, ele nem é mais diretor. E essa talvez seja uma das melhores trilhas sonoras de terror. Ela basicamente define a data do Dia das Bruxas, o Halloween. Na hora que eu começo a pensar nessa data, eu já começo a lembrar dessa música, porque é muito boa e é trilha de terror perfeita, então é isso aí. E ele também é um diretor que
conseguiu colocar muitas das influências dos mestres dele, basicamente dos diretores que influenciaram ele. Aquela cena do começo que eu mencionei é muito baseada no filme A Marca da Maldade, do Orson Welles. Tem vários elementos aqui do filme que se assemelham à Psicose, do Alfred Hitchcock. Enfim, se é pra pegar referência, que pegue dos melhores, não é? E o Carpenter sabe fazer isso muito bem. Ele não fica só tentando pegar referência, ele também deixa a marca dele no filme. E acho que é isso que deu uma identidade única pra Halloween. E bom, acho que é um filme de terror praticamente perfeito. Se não viu ainda, por favor, veja. Se você é fã de terror, assista o filme. Se não é tão fã de terror, pelo menos veja, porque ele é um grande filme acima de tudo. Nem é tanto pelo fato de ser de terror. Então, é isso, pessoal. A minha nota final para Halloween é 10, porque eu acho esse filme excelente e é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, comentem aí embaixo o que vocês acham de Halloween, o que vocês acham das sequências dessa franquia, vocês acham que elas mereciam um vídeo aqui no canal? Comentem aí embaixo outros filmes, séries ou livros que a gente poderia falar aqui no canal. Siga a nossa página no Instagram, se inscrevam se ainda não tiverem inscritos. E é isso, pessoal. Até a próxima.